Um ótimo dia para você que mais uma vez acompanha o nosso canal, mais um podcast, trazendo hoje a série de José. Quero aproveitar para agradecer a Deus por essa rica, feliz e grande oportunidade de estarmos aqui mais uma vez juntos. Quero informá-los que eu estou na minha casa, então se tiver algum barulho externo, você vai me desculpando, foque aqui no podcast, tá certo? Porque essa mensagem vai falar ao seu coração. Estamos trazendo hoje o 4º episódio da série da vida de José, né? E eu tenho certeza que esse podcast falará ao seu coração, assim como foi os outros, né? É bênção de Deus compartilhar a palavra, é um privilégio. Confesso que hoje, ao ler o texto, me emocionei bastante. O Espírito do Senhor vai falando comigo e quando eu preparo ali um estudo, quando eu estou lendo, preparando o texto para compartilhar com vocês, eu sinto, eu me vejo, né? Eu procuro vivenciar o personagem que eu estou compartilhando e me colocar um pouco no lugar dele, né? Que é algo assim difícil, mas a gente tenta imaginar. E isso não é difícil quando você vivencia muitas experiências com Deus. Você compreende ao ler a história de José cercada de desafios, né, tantas injustiças. É impossível não ler a história de José e não se emocionar. É uma história, para mim, a mais linda do Antigo Testamento e a que mais me emociona quando eu compartilho, porque a história de José fala de injustiças, fala de bondade de Deus, fala do perdão, a importância do perdão na restauração dos relacionamentos, fala da honra. Então, a vida de José é um aprendizado poderoso e eu me sinto muito honrado em compartilhar essa série com vocês. E hoje nós vamos compartilhar o texto. Nós vamos entrar no capítulo 40 do livro de Gênesis. Então você que tem a sua Bíblia, fique à vontade se quiser nos acompanhar. Mas eu quero ler também os versículos aqui do capítulo 39, em especial o versículo de número 20. Capítulo 39, versículo 20 ao 23, e depois nós vamos seguindo no capítulo 40, nos versos seguintes. Quero desde já pedir para você deixar o seu like nesse conteúdo, que nos ajuda a alcançar mais vidas. Se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Irmão Edmilson, não quero dar like. Só estou aqui por curiosidade, não tem problema. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe a vida dos curiosos também. E o importante é que quando você é curioso para ouvir a palavra de Deus, a palavra ela produz no seu coração um efeito poderoso, viu? Pode ter certeza disso, ela vai com certeza abençoar a sua vida. Então vamos meditar aqui no capítulo 39 de Gênesis, versículo 20 até o versículo 23, e depois eu vou trazer no capítulo 40 os versos seguintes. Nós vamos caminhando na história de José. Olha só, versículo 20. Então o Senhor de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar em que os presos do rei estavam presos. Mas enquanto José ficou preso, o Senhor era com ele. Estendeu sobre ele a sua benignidade
e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. De sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas suas mãos, que estava, aliás, nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo o que ele empreendia. Eu estou lendo na versão Almeida Contemporânea, na Bíblia Thompson, essa tradução que só tem nessa Bíblia, e nesse versículo 23, do capítulo 39, vai dizer na parte final, o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo que ele empreendia. Eu gosto da palavra empreender, porque geralmente quem empreende é porque tem talento para fazer trabalhos difíceis. E nós vemos que José foi um homem que lidou com situações adversas e superou todas elas com sabedoria. Nós lemos no Salmo 105, versículo 18, por exemplo, um detalhe, uma informação que no texto de Gênesis sobre José nós não vamos encontrar. Só ali o autor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, traz uma informação que José ele foi acorrentado, colocaram uma coleira de ferro em seu pescoço e ele foi conduzido como escravo ao Egito. José foi muito humilhado, irmãos. E aqui nós entendemos aquele versículo da Bíblia que o Senhor exalta os humilhados. E o Senhor exaltou a vida de José de tal maneira que ele fez a diferença em todo o mundo antigo, governando o Egito. José, no podcast anterior, eu trouxe a informação como ele governou a casa de Potifar com sabedoria, O zelo que ele teve em cuidar das coisas do seu Senhor. Durante 10 anos aproximadamente, José ficou na casa de Potifar. E nesse tempo, a casa de Potifar foi muito abençoada, porque o Senhor era com José. Ele prosperou a casa de Potifar de tal maneira que era visto como um homem além do seu tempo, Pela sabedoria, pela maneira de se portar. E mesmo quando a mulher de Potifar tentava o seduzir, ele sempre fugia. Deus provia um escape. E até que chegou um momento que ela quis possuí-lo de tal maneira que, ao fugir dela, acabou ela ficando com parte das suas vestes na mão e acusando ele injustamente, de forma mentirosa, que ele havia tentado agarrá-la à força, ou seja, que ele tentou estuprá-la. Mas Deus era com José. E esse texto que eu acabei de ler aqui com vocês mostra que, mesmo quando José foi lançado em prisão, o Senhor o prosperou naquele ambiente, naquele lugar. Percebemos ali que Potifar ainda tinha algum contato com José, porque ele era chefe da guarda, chefe sobre o carcereiro que cuidava dos presos, e deu liberdade para José ali naquele lugar, porque percebia o coração de José. Com certeza José deve ter dito a ele: olha, eu não fiz nada
né, com a sua esposa. Com certeza, quando ele foi lançado ali naquela prisão, ele deve ter manifestado a sua defesa. E por mais que Potifar tivesse dúvida, uma coisa era fato: eles viam a integridade, eles viam sinceridade no coração de José, apesar de tudo que estava acontecendo. E era a permissão de Deus que José passasse pelo cárcere, né? Tudo Deus tem um plano, é importante destacar isso. Deus tem um plano para a sua vida, para a minha vida. Às vezes tem situações difíceis que nos acontecem e a gente, como ser humano falho, limitado, né? Queremos questionar a bondade de Deus e não entendemos, mas Deus tem o seu plano. Irmãos, eu quero destacar aqui também o capítulo 40 do livro de Gênesis, porque nós vamos entrar numa etapa importante. Sabemos que José achou graça, né, aos olhos do carcereiro, de forma que ele auxiliava, coordenava os presos que estavam ali, aconselhavam os presos que estavam ali. Ele tinha uma liberdade, mesmo estando em prisão por causa do seu comportamento. E como diz o texto, no versículo 23 do capítulo 39 de Gênesis, que José prosperava em tudo que ele fazia porque Deus era com ele. Preste atenção numa coisa. José, mesmo sofrendo injustiça, você percebe que o relacionamento dele com Deus em nenhum momento foi atingido. José era um homem de oração, porque você vai perceber que Deus era com ele quando ele foi vendido, Deus era com ele quando ele estava na jaula como animal para ser vendido como escravo, Deus estava com ele quando ele foi para a casa de Potifar, e agora Deus estava com ele na prisão. Ou seja, José era um homem que tinha um relacionamento íntimo com Deus. É importante destacar isso, porque às vezes as pessoas pensam que José foi promovido ao governo da noite para o dia. Não foi assim não, irmão. Foi 13 anos de um processo doloroso, onde ele foi humilhado diversas vezes, sofreu muita injustiça, para que ele pudesse alcançar a posição de governo no Egito. Ele padeceu muito, ele sofreu muito. E eu estou lendo o texto também da Almeida Contemporânea, mas também vou trazer aqui no texto da NAA. E eu estou aqui com material de estudo, porque se tem uma coisa que eu amo, irmão, é Bíblia de estudo, para trazer aqui as referências, os comentários. E é importante porque enriquece a mensagem, traz informações importantes, detalhes importantes, né? E no capítulo 40, na versão NAA, vai dizer o seguinte, verso 1: Passadas estas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e os mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram
na prisão, e os dois sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com o seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu, e eis que estavam preocupados, ou seja, abatidos. Viu-os e eis que estavam preocupados, e José perguntou a eles, aos oficiais de Faraó: por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertence a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. Irmãos, deixa eu falar algo importante aqui. Esses homens se viram numa situação difícil. Foram lançados também em prisão. Percebemos aqui que esse rei não tinha muita paciência para lidar com erros de quem o servia. Aqueles que falhavam com ele, ou era morto, ou era lançado em prisão, e ali ficavam esquecidos. Mas Deus é tão detalhista nestas coisas, o trabalhar de Deus é uma coisa tão extraordinária, que quando eles chegam lá, eles encontram José, um homem amoroso, um homem sábio, de semblante alegre, mesmo naquele ambiente de prisão. Porque eu digo uma coisa: podem se prender o corpo, o físico, mas não prende a mente de Cristo que um homem tem. José tinha uma mente em Deus. Ele tinha uma sabedoria vindo dos céus. E mesmo na prisão, ele não perdia a sua essência. Não deixava de ser quem ele era. Um homem íntegro, um homem de oração, um homem que tinha um relacionamento com o Deus de Jacó, ou seja, de Israel, seu pai, com o Deus de Isaac, seu avô, com o Deus de Abraão, seu bisavô. Ele tinha um relacionamento forte, ele buscava o Senhor, ele orava, conhecendo as histórias dos seus antepassados, ele valorizava o seu tempo, o seu relacionamento com Deus. E por isso Deus era com ele. Por isso Deus estava com ele, em nenhum momento José ficava sozinho. Então eles contaram o sonho. Primeiro, o copeiro-chefe. Ele disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim. E na videira havia 3 ramos. Estou lendo aqui no capítulo 40, versículo 10 em diante. Ao brotar a videira, havia flores e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o entreguei a Faraó. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo, e você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim. Aqui José já falou para ele, né? Porém, lembre-se de mim. Quando tudo lhe correr bem, peço que você seja bondoso para comigo e fale
a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. E depois que ele compartilhou a revelação do sonho do copeiro-chefe, vem também o padeiro para compartilhar o seu sonho. Mas antes de falar aqui do sonho do padeiro, eu quero dizer para vocês o seguinte: José deu a interpretação correta, porque ele entendia claramente sobre sonhos. Ele era o homem que tinha sonhos grandiosos, dos quais ele sabia a sua interpretação, por mais que ele pudesse não entender, porque ele via uma interpretação grandiosa dos seus sonhos, mas na realidade ele estava na prisão. Olha que coisa incoerente. Talvez ele pudesse perguntar: que sonho é esse que eu tenho? Sei da sua interpretação porque o Senhor me deu essa capacidade, mas eu estou numa prisão. Como eu vou vivenciar esses sonhos? Quero te falar uma coisa importante. Talvez você que tem seus sonhos, Deus já falou com você por meio da palavra. Talvez o Senhor já usou pessoas para compartilhar coisas especiais, grandiosas com você. Mas a realidade, quando você volta para casa, talvez no final de um dia de trabalho, você se depara com aquela situação difícil, adversa, com tantos problemas para resolver, e às vezes você se abate e pensa: como é que Deus vai cumprir mesmo aquilo que Ele me disse? Olha o que eu estou passando. Olha a situação que eu estou enfrentando. Como vai ser isso? E às vezes a pessoa coloca os olhos tanto na dificuldade, ele começa a vivenciar tanto aquilo, que ele se abate, desanima e não tem mais esperança de que a sorte dele vai mudar. E às vezes esses sonhos ficam adormecidos no coração. Às vezes você nem lembra do que você sonhou, do que a palavra falou com você em um determinado dia, porque as dificuldades, os problemas, o inimigo faz isso com esse propósito, trazer abatimento, desânimo, tristeza, para você perder a esperança daquilo que o Senhor te fala por meio da palavra. Você tem que entender que você está vivendo num mundo caído, num mundo que está no maligno. Então, não espere que na hora que você colocar os olhos nas circunstâncias, elas vão se mostrar favoráveis a você. Nem pense isso. Pelo contrário, você tem que ter uma visão. Você tem que enxergar além daquela realidade. Você tem que colocar os seus olhos em Deus e confiar que Ele tem um plano, tem um projeto na sua vida, que não são as circunstâncias que vai definir quem você é, mas é aquilo que a palavra de Deus fala a seu respeito. Irmãos, a realidade de José, mesmo com tanta sabedoria, mesmo tendo prosperado seu Senhor, era uma prisão. Como um homem tão justo, que governou tão bem a casa do seu Senhor, que sofreu uma acusação injusta, não ofendeu a ninguém, e agora está numa prisão. É porque a prisão foi o lugar que Deus promoveu o encontro dele com os homens que ia falar a respeito de José a Faraó. Ou seja, às vezes tem circunstâncias que
nos acontece. Pessoas que cruzam nosso caminho que a gente até então não esperava, mas que vão ser instrumentos de Deus para nos promover, para fazer uma ponte de contato com quem tem a chave que vai abrir as portas de Deus na sua vida. Então você tem que ter essa sensibilidade, essa compreensão para entender que tudo está no controle de Deus. Por exemplo, o fato de você acompanhar essa série não é por acaso. Muitas coisas estão desenrolando na sua mente, você está compreendendo, né? Você está reavivando coisas que Deus te prometeu e que com certeza, ao final dessa série, você vai ter uma noção clara do que Deus está fazendo na sua vida. E às vezes você tem que ouvir essa série até o final para você compreender o que Deus quer fazer com você, através de você. E quando ele revela o sonho do copeiro, ele faz questão, porque ele sabia que o copeiro ia voltar para o seu cargo. O prazo era 3 dias, ele estaria reconduzido, reintegrado à sua função como copeiro do rei. E José fez questão de falar para ele: fale de mim para ele, lembra de mim, conte a meu respeito, fale que eu estou nessa prisão de forma injusta. Ora, é óbvio que eles percebiam que José tinha privilégios naquela prisão, eles observavam o comportamento de José, via que ele de fato era um homem íntegro. Só que não foi bem isso que aconteceu quando José fez esse pedido ao copeiro. Mas, pouco mais adiante nós vamos falar sobre esse assunto, nós vamos voltar a falar sobre isso. Eu quero trazer outro ponto importante para você. Olha só, no versículo 16, no capítulo de Gênesis 40, José revela aqui também o sonho do padeiro. Olha só, vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, quer dizer, ele pensou assim: não, José deu uma interpretação maravilhosa para o sonho do copeiro, acredito que o meu vai ser a mesma coisa. E ele ficou sabendo aquilo que... ele ouviu aquilo que não gostaria, né? Mas enfim, versículo 16, parte B aqui, continuando: eu também sonhei, disse o padeiro, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó. E as aves comiam do cesto que estavam sobre a minha cabeça. Então José disse: essa é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Irmãos, que revelação triste, né? Que coisa triste. Talvez pelo orgulho, pela soberba, pela altivez, né? O padeiro ele estava cumprindo, né, aquele tempo ali na prisão, porque de fato ele tinha errado. Percebemos que pelo sonho do copeiro, possivelmente ele deve ter sofrido algum tipo de injustiça e foi lançado talvez ali indevidamente na prisão, mas pela revelação que José deu do sonho do padeiro, de fato ele não era uma pessoa boa não, ele falhou e falhou de forma terrível com o Faraó. Tanto que na interpretação do sonho que José deu a ele, ele falou: olha, daqui 3 dias Faraó vai mandar cortar a sua
cabeça. Triste, né? E pendurá-lo numa árvore, e as aves do céu vai comer a sua carne. Irmãos, no verso 20 vai dizer o seguinte: no terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Está vendo? A interpretação que José deu foi correta. Um foi reconduzido à sua posição de copeiro novamente, e o outro foi condenado à morte. Olha só, versículo 21, reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém o copeiro-chefe, olha só, versículo 23, capítulo 40, porém o copeiro-chefe não se lembrou de José e esqueceu dele. Interessante que na interpretação José pediu que ele não se esquecesse, mas que se lembrasse e falasse de José para Faraó. Porque, claro, Faraó tinha o poder de reconduzi-lo, tirá-lo daquela prisão e colocá-lo talvez em outra função, mas não era do propósito de Deus ainda que José saísse daquele lugar. Quando você começa a ler o capítulo 41, no verso 1, vai dizer o seguinte: passados 2 anos completos. Como? Depois que o copeiro foi reconduzido, o padeiro foi morto, passou-se 2 anos. Aqui não fala, a Bíblia não entra em detalhes se José ficou sozinho na prisão, se outros presos foram mandados para lá. Mas vamos conjecturar aqui, imaginando que ele ficasse esses 2 anos sozinhos. Foi um processo de tratamento intenso, não foi? Porque ali ele lembrava do que os irmãos haviam feito para ele. Há tantos anos que ele não viu seu pai, já há 11 anos, 12 anos sem ver o seu pai, seu irmão mais novo, lembrando da maneira como ele foi vendido, foi humilhado, teve as suas vestes rasgadas. Aquilo ali foi para humilhá-lo. Foi conduzido, amarrado em correntes, como um animal, numa caravana até o Egito. Teve seu período, talvez ali, claro, de tranquilidade, de bênção na casa de Potifar, mas depois ele foi mandado para a prisão, acusado de uma coisa que ele não fez. Ele poderia se revoltar. Que destino é esse, Senhor, que o Senhor está entregando nas minhas mãos? O que eu fiz? Não é assim que nós dizemos? Eu muitas vezes me fiz essa pergunta, me achando merecedor de alguma coisa. O que eu fiz, Senhor, para estar passando por isso? Irmãos, tem processos, tem coisas que nos acontecem que não está no nosso controle. Sabe por quê? Porque você tem que entender que pessoas são falhas. Nem todo mundo que está no caminho com você, ele vai terminar a jornada com você. A nossa vontade é óbvia que a pessoa esteja conosco até o fim. Mas Deus tem o seu plano, não cabe a mim, não cabe a você questionar a forma de Deus agir. Mas 2 anos, irmãos. 2 anos que ele ficou ali, talvez solitário, refletindo, chorando. Que processo.
que processo, que aprendizado. Por mais que o momento de dor é um momento que ninguém quer passar, solidão é algo que a gente não quer vivenciar, mas foi um processo tão necessário para o crescimento de José. Sabe, ele pôde refletir, ele pôde liberar o teu coração e rejeitar aqueles sentimentos negativos que ele estava sentindo, porque não pertencia a ele, não estava mais no seu controle, estava na vontade soberana de Deus. A vida dele estava na vontade soberana de Deus. Mas Deus tinha um plano melhor para José. Você pode repetir comigo? Deus tinha um plano melhor para José, como Ele tem também um plano melhor para você. Para você que sofreu, para você que está sofrendo, para você que cometeu algum erro lá atrás, não importa. O importante é que você se arrependeu e você está disposto a mudar, a fazer tudo diferente. Deus conhece a sinceridade do seu coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus conhece. E no próximo podcast, nós vamos entrar na outra parte, que é quando José interpreta os sonhos de Faraó. E eu quero fechar esse podcast mostrando para você que a prisão, os momentos de dores, os momentos de solidão, eu digo assim, solitude, né? Quando você está a sós com Deus, é o momento que você mais cresce. Deus permite que algumas pessoas se afastem de você. Deus permite que algumas pessoas não dê notícia. E Deus permite que você também não as procure. Porque aquele tempo é um tempo de profundo aprendizado. Deus, Ele mexe na estrutura do nosso ser, na parte mais profunda da nossa alma, para nos ensinar coisas que vai valer para toda a vida. A sensação que nós temos quando nós enfrentamos um processo adverso, uma dificuldade, uma doença, um divórcio, uma situação difícil, é que aquilo veio para nos destruir. Não. Essa é a mensagem que o diabo gostaria que você acreditasse. Mas a realidade não é isso. Tudo isso que acontece, que nos ocorre, tem um único objetivo de nos promover a uma posição de governo. E quando eu falo governo, é governo na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida familiar. Deus com certeza vai promover muitos à posição de governo. Você vai governar a sua vida. Você vai ser o ator principal da sua vida. Você não vai viver mais em função de pessoas que não valem a pena, de pessoas que nem sequer acreditam nos seus sonhos, pessoas que imaginam que o buraco ou o fundo do poço nunca acaba, né? Tem pessoas que acham que você vai ficar lá para sempre. Tem pessoas que acham que você nunca mais vai se levantar.
Meu irmão, minha irmã, Deus ergue do monturo o necessitado e o faz assentar entre príncipes. Deus, Ele levanta o caído. A palavra do Senhor vai dizer que o justo pode cair até 7 vezes e mesmo assim o Senhor o levanta por causa do seu coração, por causa da sua sinceridade, por causa da sua humildade. E o processo nos esmaga, irmãos. De fato, o processo nos ensina. Quando você medita no livro de Jó, já estou fechando esse episódio, mas eu queria compartilhar isso com vocês. O livro de Jó, no capítulo 40, Jó, diga assim, no 40 em diante, vai até o 42, Jó, ele compreendeu uma coisa muito importante na fase final da sua provação. Ele compreendeu algo que só no final do processo a gente tem essa maturidade. Ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. As pessoas me falavam a respeito do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas agora, hoje, os meus olhos te veem. Irmãos, eu me emociono em falar disso. Porque a gente passa, às vezes, por tantas coisas na nossa vida e muitas das vezes a gente reclama, murmura, se revolta, mas nada disso muda aquela realidade, aquele quadro. Quantas pessoas de Deus tiram a vida? Sim. Como assim, irmão Edmilson? Tantos pastores que cometem suicídio porque não suportam o processo. Mas eu quero te dar uma palavra aqui hoje. Talvez até aqui você conhecia a Deus de ouvir pela boca dos pregadores. Mas quem sabe Ele quer se revelar para que os seus olhos possam contemplar esse Deus maravilhoso que ama a sua vida, que tem prazer pela sua vida e quer te abençoar. Só que Ele quer aperfeiçoar o seu coração. Meu irmão, minha irmã, não se abata. Por mais que seja dura a sua prova, confie no Senhor, porque Ele não falha. Como eu gostaria de ouvir uma mensagem dessa, alguns anos atrás, quando eu lidei com tantas perdas, perdi amigos, perdi meu pai, perdi pessoas próximas, passando diversos processos. E eu me lembro que eu procurava ouvir uma palavra de Deus, eu procurava ouvir uma mensagem que pudesse ir ao encontro do meu coração. E às vezes eu não entendia, a ansiedade consumia a minha mente. Tinha dias que eu ficava muito ansioso. Tinha dias que eu orava, clamava, e aquela dor no meu peito não cessava. Foi assim por muitos meses. Mas era Deus me promovendo. Era Deus alargando a minha estrutura,
esse processo que vai rasgando a gente de dentro para fora, que vai abrindo os nossos ossos para vivenciar coisas novas com Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Como eu aprendi em todo esse processo. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Não perca o próximo podcast, porque tenha plena convicção que Deus vai falar com você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Até o próximo podcast, assim Deus nos permitindo.